Fala rapaziada, estamos de volta. Agora nós temos, né, o tão temido cálculo de fuso horário, que na verdade não tem nada de temido, tá? Vocês repararam que grande parte do que eu falei hoje, né, ou quase a totalidade que eu falei hoje, tem a ver com matemática, tá legal? Então aqui é somente a culminância, né, daquelas informações que eu fui trabalhando com vocês devagarzinho, fui construindo, fui apresentando para vocês, para quando chegar aqui não ter dúvida, né? Na hora de interpretar uma questão e, consequentemente, né, atingir o gabarito, né, esperado, certinho? Então, ó, então tópico 4, né, nossa quarta folhinha, que começa com os cálculos com fusos horários, tá bom? Vamos começar do mais basicão, depois a gente chama atenção para alguns tópicos importantes, algumas pegadinhas, né, que podem ocorrer aí em questões envolvendo esse tema, certo? Então, Rômulo, quer dizer que as questões, né, elas sempre vão apresentar mapas como esse aqui, né, para eu saber as horas. Aí o que eu faço? Eu conto quantas faixas de fusos tem entre uma localidade e outra. Eu sei que cada faixa nós temos, né? Cada faixa de 15 graus eu tenho uma diferença de um horário, certo? De uma hora em cada faixa de 15. Eu sei que a leste eu acrescento, né? Eu sei que a oeste eu diminuo em relação ao meridiano principal, horas adiantadas, horas atrasadas. Show! Mas existem questões que não vão aparecer mapas, né? Aí você fala, pera aí, Romulo, mas se não aparecer mapa, como que é isso? Como que eu vou ter que decorar todas as horas do mundo? Impossível isso. Você sabe isso? Óbvio que eu não sei, né? Óbvio que eu não sei, certo? Eu não sei isso, mas é possível, né? Como eu coloquei para vocês, olha, é possível você calcular o fuso horário de um determinado local, né? Sem o mapa. É possível, né? Você calcular os fusos horários sem o mapa. Mas para isso você precisa saber a longitude que você se encontra, o horário que você se encontra, mais a longitude de outro local. Então você precisa saber as longitudes de ambos os territórios, certo? E saber o local onde você está e o local para onde você quer descobrir o horário. É importante que você saiba isso. Sem essas informações, né, você não consegue saber, né, a localidade sem o auxílio de um mapa. Bacana? Certo? Então daqui a pouco a gente pratica isso, que vocês vão entender mais tranquilos. Eu coloquei aquele meu fique ligadão com aquelas informações, né, que eu gosto de destacar para vocês chamarem atenção, para vocês não caírem em pegadinha, tá bom? Primeira coisa que você tem que saber: o nosso meridiano de referência, o nosso meridiano zero, a nossa referência é o meridiano que corta Londres. Tranquilo? Esse é o primeiro ponto, certo? Segundo ponto que eu quero que vocês saibam é aqui, ó. A cada 15 graus eu tenho uma faixa de fuso e, consequentemente, eu tenho uma diferença de uma hora, certo? O que eu preciso que você saiba? Que as áreas que estão a leste estão adiantadas. As áreas que estão a oeste estão atrasadas. Tá legal? Beleza? Isso aí é o basicão que você precisa saber. Agora, fora isso, eu acrescentei algumas outras informações, tá? Algumas delas, no primeiro momento, pode parecer confuso, certo? Ó, cálculos que envolvem localidades de hemisférios diferentes. O que você vai fazer? Vai somar. Por exemplo, né, você está no Rio de Janeiro. Você sabe que você está 45 graus a oeste. Então, você está 3 graus, né, em relação a Londres. Beleza? Você está lá em, sei lá, em Roma. Roma está lá no fuso 15 graus leste. Você sabe que leste é adiantado em relação ao meridiano de referência. 15 graus é 1. Então, Roma está o quê? Adiantado 1 hora. Então, ó, Rio de Janeiro e Roma, hemisférios diferentes. O que eu faço? Eu somo 3 horas de atraso do Rio de Janeiro em relação a Londres, mais 1 hora de atraso de Roma em relação a Londres. Consequentemente, a diferença entre Rio de Janeiro e Roma, 4 horas. Então, se no Rio de Janeiro o relógio está marcando meio-dia, em Roma você vai somar mais 4, tá legal? Então lá vai estar marcando 4 horas da tarde, 16 horas, tá legal? Lembrem-se que pode acontecer horário de verão. Vamos supor que eu esteja falando de janeiro e o Brasil esteja adotando o horário de verão, tá legal? Consequentemente, essas 4 horas de diferença entre Rio de Janeiro e Roma, nós vamos perceber que elas vão passar para 3 horas de diferença, tá legal? Porque o Rio de Janeiro vai adiantar 1 hora devido ao horário de verão, tá legal? Mas vamos supor que a gente esteja no nosso inverno e, consequentemente, no verão no hemisfério norte, certo? Então você já sabe essas diferenças aqui que acontecem entre os hemisférios norte e sul. Então Roma
adotando o horário de verão, vai estar com 1 hora adiantado. Então, das 4 horas serão 5. Então, se aqui no Rio de Janeiro o relógio marcar meio-dia, lá serão 17 horas. Tá legal? Então, preste atenção na questão dessas diferenças, né, relacionadas ao horário de verão. Rômulo, mas isso aparece na prova? Pode, aparece, né? Mas às vezes não de uma forma explícita. Às vezes você tem que interpretar, né? Às vezes está falando lá dos meses, né? Às vezes está falando lá de características, de assim, aí está no período, né? Está na estação mais quente do ano. Opa, já sabe que é verão. Tá legal? Certo? Lembre-se, né, que grande parte dos países, né, grande parte das potências econômicas adotam o horário de verão como forma, né, de economia, como forma de economia energética, né, e consequentemente isso traz outras vantagens também. Tá? Por exemplo, o fato do Brasil não ter adotado o horário de verão esse ano, isso trouxe problemas. Por exemplo, até na prática de esportes, né? Muitas pessoas aproveitavam o período, né, de maior claridade ao longo do dia para praticar esportes, para ir para a praia, né, para ir para as academias. Então você repara, né, para fazer uma esticadinha depois do trabalho, uma esticadinha depois, né, da faculdade, do colégio e tal. Você pode perceber isso. Então, por exemplo, né, donos de academia, donos de bares, né, donos, né, de restaurantes, lanchonetes sentiram esse impacto. Eles perceberam que eles tiveram um faturamento menor, né, de uma forma direta. Por que isso? O período de claridade favorece a interação social e ao mesmo tempo o comércio. Então não é simplesmente uma economia de energia dentro da sua casa, dentro das fábricas, né, mas você também tem uma economia, né, ou seja, uma movimentação econômica através de outros aspectos também. Tá legal? Certo? Bacana. Para os cálculos que envolvem, né, regiões no mesmo hemisfério, você simplesmente vai subtrair. Por exemplo, né, eu estou em Fernando de Noronha. Eu quero saber que horas é no Rio de Janeiro. Se eu sei que Fernando de Noronha, né, que está no fuso, né, da faixa dos 30 graus, ou seja, 2 horas de atraso a Londres, e eu estou no Rio de Janeiro no fuso 45 graus, tá? Que eu estou a 3 horas de atraso a Londres, o que eu vou fazer? Vou subtrair. 3 menos 2, 1. Se no Rio de Janeiro, meio-dia, lá, 1 hora. Tá legal? 13 horas. Se lá for meio-dia, aqui eu já sei, né, que eu tô falando que o Rio de Janeiro são 11 horas. Então, regiões de hemisférios iguais, você vai subtrair, tá bom? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo na questão do Enem que vai ficar um pouco mais claro com vocês, tá? O outro tópico, né, que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: quando a gente fala sobre questões que envolvem viagens aéreas, lembrem-se do Cazuza, tá? O tempo não para. O que significa isso? Você precisa considerar tudo. Vou repetir. Para um cálculo de fuso horário, você precisa considerar tudo. Você precisa considerar se está no leste, se está em oeste, está em cada faixa longitudinal. Vocês têm que considerar, né, se tá praticando horário de verão, se não está. E também você tem que levar em consideração se o tempo de voo, tá certo? E até mesmo os tempos de parada, que podem ser até mais de uma, né? As famosas escalas, né? Você precisa considerar isso, tá legal? Então você precisa saber o horário de saída, né? O horário, né? A distância longitudinal entre os dois territórios. Você precisa saber o tempo de voo, o tempo de parada, para você calcular a hora que você vai, né? Que o avião chegou em determinado aeroporto, tá legal? Você precisa levar isso em consideração. Tranquilo? Certo? Vamos pegar um exemplo, vamos pegar uma questão. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o horário solar, para você entender. Tá legal? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o horário solar, que é uma especificidade, tá? Geralmente isso não é cobrado, tá bom? Vamos lá, vamos pegar aqui. Eu peguei essa questão do Enem, tá? Peguei essa questão do Enem pra gente poder resolver. Tirei essa questão do Enem 2008, tá bom? Tá lá. O sistema, vamos marcar as informações importantes, tá bom? O sistema de fuso horários foi proposto na Conferência Internacional do Meridiano, realizada em Washington em 1884. Já estudamos esse contexto, foi, né, a nossa primeira aula dessa sequência aí sobre fuso horários. O fuso horário corresponde a uma faixa de 15 graus entre dois meridianos. Também já vimos essa informação, tá? O meridiano de referência é o meridiano de Greenwich, né? Foi escolhido por ser a linha de referência, né, o fuso zero, tá bom? E você relaciona a influência, né, que a Inglaterra tinha naquele contexto. Passando-se de um meridiano pela linha mediana de cada fuso, enumeram-se 12 fusos para leste, que estão adiantados em relação ao meridiano de referência, e 12 fusos, né, a oeste, certo?
estão atrasados em relação a Londres em decorrência do sentido do movimento de rotação ser do oeste para o leste, totalizando assim os 24 fusos, né, do sistema do planetário de horas, do sistema, né, de zonas de horas. Cada fuso a leste do fuso zero soma-se 1 hora, ou seja, você está em horário adiantado em relação ao meridiano de referência. Para o fuso a oeste, né, subtrai-se 1 hora. A partir da lei, né, 11.662 de 2008, o Brasil fica a oeste, né, aqui fica a oeste Greenwich, e tinha 4 fusos, passa a ter somente 3 fusos. Eu já expliquei essa mudança e, consequentemente, ó, a gente está falando do ano de 2008, no ano da mudança. E essa mudança aconteceu, né, se estendeu até 2013, quando o Brasil voltou a ter 4 fusos. Opa, cadê minha mão? Passou a ter 4 fusos. Tá legal? Beleza? Gente, o que acontece? A questão foi bem benevolente, porque essas informações aí subentende-se que o aluno já saiba. Esses conhecimentos básicos, né, sobre o fuso horário, você não vai encontrar na maioria das questões. Tá legal? Certo? Você não vai encontrar na maioria das questões. Vamos trocar aqui para a gente poder continuar brincando, tá? Vamos agora marcar as outras informações necessárias. Então, geralmente, as questões elas vão partir daqui, ó. Em relação ao fuso zero, ou seja, em relação a Londres, em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4. Reparem que a gente está falando de 2008. Hoje nós temos, ó, voltamos a ter desde 2013, né, a prática de termos o fuso 2, o fuso 3, o fuso 4 e o fuso 5, né? Então nós temos 2 horas de atraso em relação a Londres, 3 horas de atraso em relação a Londres, 4 horas e 5 horas de atraso em relação a Londres. Por exemplo, Fernando de Noronha, tá bom? Que está no fuso 2, faz parte das Ilhas Oceânicas, tá? No estado está no fuso 2, o estado do Amapá está no fuso 3, né? Amapá, fuso 3, o Acre, fuso 4. Lembre-se que o Acre, né, tá no eixo de discussão aí, né? O Acre e outras porções do estado do Amazonas, né, que tinha uma diferença de 5 horas, passaram a ter 4. Tá legal? Certo? A cidade de Pequim sediou, né, o 29º Jogos Olímpicos de Verão, tá? Que fica a leste de Greenwich, no fuso 8. Tá legal? Então, fuso a leste, fuso a mais. Considerando-se que a cerimônia de abertura dos Jogos tenha ocorrido às 8 horas, às 20 horas e 8 minutos, no horário de Pequim, do dia 8 de agosto de 2008, aí a pergunta vem, a que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá, né, devem ligar seus televisores para assistir o início da cerimônia de abertura ao vivo? Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro que a gente vai fazer, a gente vai identificar o nosso querido fuso zero. Então, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, tá? Deixa eu digitar aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, a letra vai ficar um pouquinho mais bonitinha. Então, o que eu preciso que vocês saibam, tá? O que eu preciso que vocês saibam? Que aqui a questão deu a informação. Pequim, a gente está falando aqui de China, tá legal? Sede dos jogos, tá aqui, beleza? E ele quer o horário, né, do Amapá. Então, nós temos aqui o horário do Amapá. Amapá, Brasil. Tá legal? Vou botar aqui. Brasil. Você sabe que a China só pratica um fuso. E o Brasil pratica, ou praticava em 2008, 3 fusos, como a questão falava. Tá certo? Vamos pegar mais informações que nós temos, tá? Vamos começar aqui. Pequim, né? Que está, ó, no fuso 8, tá bom? No fuso 8 a leste. Então, você tem aqui uma outra informação. Pequim, certo? Tá aqui, ó. Fuso 8. Fuso 8. Leste. Certo? Então, você já sabe que são horas adiantadas em relação ao meridiano de referência. Certo? Aqui ele falou que o Amapá está
no fuso 3. Tá legal? Consequentemente, fuso 3 a oeste. Certinho? E você já sabe que nós temos aqui horas atrasadas em relação ao nosso querido meridiano de referência. Então, a gente está colocando aqui as informações necessárias. Deixa eu puxar isso aqui para cá, para ter um pouquinho mais de espaço aqui, certo? Bacana? Ele deu outras informações também. Ele falou que os jogos, né? Ó, a cerimônia aqui, ó, vai começar às 20 horas e 8 minutos, tranquilo, do dia, que dia que ele botou aqui? 8 de agosto, tá? De 2018, beleza? 8 de agosto de 2008, certinho? Certo? O que ele quer saber aqui? Ele quer justamente saber que horas que a pessoa que está no Amapá precisa ligar a televisão para assistir ao vivo a abertura dos jogos. Tá legal? Vamos lá para algumas informações interessantes, tá bom? Se você está falando aqui do fuso 3, você já sabe que são 3 horas a menos em relação a Londres. Então, nós temos aqui menos 3 horas em relação a Londres, tá? Ele está falando que está no fuso 8, então, a leste, então você já sabe que nós temos 8 horas. Deixa eu tirar meu rostinho lindo daqui. Nós temos 8 horas, isso aqui ficou horrível, deixa eu fazer de novo. Vamos lá. Eu tenho 8 horas de diferença, tá? Em relação a Londres, só que no caso eu tenho horas adiantadas. Repararam que eu estou me referindo aqui a hemisférios diferentes? Então, o que eu preciso fazer? Somar. Tá legal? Eu preciso somar. Beleza? Então, se eu somar 8 com 3, certo? Eu tenho uma diferença. Eu tenho uma diferença entre as localidades, certinho, de 11 horas. Certinho? Só que eu sei que Londres está adiantado em relação a Amapá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 20 horas e 8 minutos. Beleza? 8 horas e 8 minutos, né? 20 horas e 8 minutos. E diminuir 11 horas, porque a gente está falando do leste, a gente está falando de atraso. Se eu tirar 20 horas menos 11 horas, né? Eu tenho aqui 9 horas do mesmo dia, né? Do dia 8 de agosto, 9 horas do dia 8 de agosto, tá? 9 horas e 8 minutos. Isso aqui, né? No Amapá. Então, que horas que você precisaria ligar a televisão para assistir a abertura dos jogos ao vivo? Então, a resposta é aqui, ó. 9 horas e 8 minutos. Tranquilo? Nosso gabarito, então, aqui, ó. Nosso gabarito A. Show? Espero que vocês tenham entendido o exemplo, né? São várias questões, certo? Uma questão muito tranquila, tá? Pratiquem aí em casa, né? Peguem lá questões de fuso horário, pratiquem, anotem as dúvidas, tirem foto, né? Das questões e tragam para a nossa discussão, para o nosso debate, para a gente poder resolver, tá bom? Aqui, daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho sobre horário solar e sobre linha internacional da mudança da data e, consequentemente, as alterações, né? Que isso traz, tá bom? Até daqui a pouco.